Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, sexta-feira, 11 de outubro de 2024. O tenista Rafael Nadal anunciou ontem, aos 38 anos, sua aposentadoria do tênis profissional. Após uma série de lesões, agravada nas duas últimas temporadas, ele afirmou que a sua última competição será a Copa Davis, em que defenderá a Espanha entre os dias 19 e 24 de novembro. Nadal se despede do esporte 2 anos após seu amigo e rival Roger Federer, marcando aí o fim do chamado Big Three, que inclui o Novak Djokovic, só fera, né? Nadal, Federer, Djokovic. Desde que se tornou profissional aos 15 anos, Nadal teve uma das carreiras mais vitoriosas do tênis, com 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 em Roland Garros, além de liderar o ranking da ATP por 209 semanas. É uma fera, né? É aquela fera no esporte, todo mundo reconhece, né? O Nadal aí como um cracaço do tênis. E é isso aí, o cara aí, ó, tá saindo bem, tá se aposentando bem, no auge, e é aquilo, né, gente? Quase com 40 anos, o corpo já não aguenta tanta pressão aí de lesões. Mas tá tudo certo pro Nadal, ele já tá com sua história marcada no esporte. Olha que interessante, pessoal, a organização japonesa Nihon Hidankyo, formada por sobreviventes dos ataques nucleares americanos a Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, foi anunciada na manhã desta sexta-feira como vencedora do Prêmio Nobel da Paz, por seu esforço contra a proliferação de armas atômicas. Roger Walter, presidente do Comitê Nobel, destacou o papel da ONG na busca por meio de testemunhos, né, de um mundo em que armamentos nucleares nunca mais sejam usados. Pessoas que viveram, eram crianças na época, dando seu testemunho e lutando aí para nunca mais nenhum conflito, né, armamentos nucleares sejam utilizados novamente. E lembrou que diversos países estão modernizando e ampliando seus arsenais atômicos. Infelizmente, né? Tem muito país aí, na época da Hiroshima e Nagasaki, era apenas os Estados Unidos, e aí no início da Guerra Fria ficou os Estados Unidos e a União Soviética, né, com posse de armas nucleares. Hoje em dia, nós sabemos que esse número aumentou. E, infelizmente, o perigo de uma guerra envolvendo armamento nuclear ainda está muito vivo. Ventos de até 205 km por hora. Foi com essa velocidade que o furacão Milton tocou o solo da Flórida, causando a morte de pelo menos 11 pessoas e deixando mais de quase 5 mil imóveis aí sem energia elétrica. Depois da passagem do tufão, cenas de destruição foram vistas pela costa leste do estado americano. Casas foram devastadas, bairros foram inundados, carros voaram e até o teto de um estádio foi arrancado. O soldo, né, do desastre, nós temos aí mais ou menos uma cifra de 60 bilhões de dólares e 100 bilhões de dólares em perdas para as empresas de seguro, fazendo do furacão Milton um dos mais custosos da história dos Estados Unidos até agora. A região da cidade de Tampa foi uma das mais afetadas e muitas regiões enfrentaram o Milton enquanto se reerguiam da destruição gerada pelo Helene, que há 2 semanas deixou mais de 200 mortos em 6 estados. E o panorama atual, né? Felizmente, o furacão não causou o pior cenário possível, já que ele foi desacelerando à medida que se aproximou do continente. Durante o dia de ontem, ele foi reclassificado de 5 para a categoria 5, mais perigoso, para 1, mais tranquilo, assim vamos dizer. Ainda assim, todo o estado da Flórida continua sob alerta e mais de 9 mil agentes da Guarda Nacional estão atuando nos resgates. A orientação é que os moradores esperem a liberação das autoridades para voltarem para suas casas ali na região da Flórida. Ontem tivemos a seleção brasileira, hein? Dorival Júnior bateu no peito, no sentido figurado mesmo, ao bancar a titularidade de Igor Jesus em detrimento do badalado Endrick, né? O Endrick, o menino Endrick, que foi vendido do Palmeiras pro Real Madrid, tá no banco, hein? E com a cabeçada de manual, o centroavante do Botafogo, Igor Jesus, honrou a confiança do Dorival e marcou o primeiro da seleção brasileira na vitória de virada por 2-1 sobre o Chile. A estratégia tática, né, já era desejada por Dorival Júnior desde a última data FIFA, quando chamou o Pedro do Flamengo para exercer essa mesma função que o Igor Jesus exerceu na partida de ontem. Sem o Pedro, né, ele optou pelo falso 9 no primeiro jogo, na vitória sobre o Equador, e escalou o Endrick como centroavante da segunda partida, na derrota, no caso, para o Paraguai. Dessa vez o Dorival optou pelo Igor Jesus, né, em vez do Endrick, para ter mais presença de área,
quando o cenário do jogo se desenhou com o Chile em vantagem logo no início do primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos o Chile em casa fez 1-0, assustando aí todos os brasileiros. E essa característica se tornou ainda mais importante, e o gol de cabeça deu ainda mais força e convicção de que é preciso sim um camisa 9 de ofício, e me parece que o Igor Jesus caiu muito bem aí nessa posição de atacante na seleção brasileira, hein? E detalhe, o jogo ficou 2-1. O segundo gol, né, do Brasil foi também de um jogador do Botafogo, Luiz Henrique. Então na internet, né, os botafoguenses estão todos felizes, brincando, falando que o jogo na verdade ontem foi 2-1, Botafogo 2, Chile 1. O próximo jogo da seleção é terça-feira que vem contra o Peru em Brasília. Muito provavelmente essa dupla do Fogão aí vai estar em campo novamente, e vamos torcer, porque é um time aqui do Rio, né? E o Botafogo é clássico em ter essa relação com a seleção brasileira desde a década de 60 e 70. É interessante ver o Alvinegro do Rio aí voltando esses seus dias de glória. Eu vou ficando por aqui e segunda-feira que vem, na próxima semana, estou de volta aí com o nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.